Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o vídeo de 147. Evocação das pessoas vivas. Questão de número 284. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 25. A pergunta de número 41. Só que, sequência ao 41, Kardec faz uma nova pergunta, porque nós já esclarecemos no vídeo anterior, né, que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido. Nós já esclarecemos isso. Aí Kardec ele faz uma nova pergunta, que se você olhar abaixo aí no Livro dos Médiuns, tem uma letra A, né? Kardec pergunta assim: assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? É lógico, Kardec ele tem que usar esse termo entrar, porque por falta de outros termos, porque tudo que ele usasse para substituir esse termo entrar, ficaria assim meio que desconexo à nossa compreensão devido ao nosso nível evolutivo, né? Mas nós entendemos o que Kardec, né, ele quer dizer com isso. Então, assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Está relacionado à pergunta anterior, que eu vou repetir ela novamente. Que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? Por mais que nós já lemos, já esclarecemos a respeito, então se faz necessário nesse instante. Então os espíritos respondem: o espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Então nós esclarecemos que isso é relativo e que é um processo automático, né? Então você observa que eu não me encontro com dislexia, porque eu estou conseguindo me lembrar da dislexia. Então, se eu me lembro da dislexia, é porque eu não sofro de dislexia, né? Então, agora nós podemos dar sequência. Assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Então, veja bem, Kardec ele está interrogando os bons espíritos da seguinte forma: o que ele quer saber? Ele quer saber se, por exemplo, a pessoa dorme. Então ali o espírito se desprende e vai para alguma região. Pois bem, mas chega alguém ali e desfere um golpe fatal na massa encefálica ou no coração daquela pessoa ali, né? Então, Kardec está querendo saber. Nós é que temos que esmiuçar desse jeito. Nós é que temos que raciocinar. Porque você observa que não está escrito desse jeito. Mas a pergunta leva a tudo isso que estamos dizendo. Então, veja bem, Kardec quer saber se desferiu o golpe.
É óbvio que ele vem a óbito. Kardec quer saber se o espírito encontra o corpo morto ou não. E se aquele estado que o corpo se encontra, aquilo ali dificulta o espírito a retornar ao corpo. Então Kardec quer saber se o espírito retorna antes da pessoa desferir o golpe ou não. Você entendeu? É óbvio que o espírito retorna antes. Olha só para você ver. Assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Aí os bons espíritos respondem assim, ó, não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Aí Kardec torna a fazer uma nova pergunta. Mas, se o golpe for dado subitamente e de improviso? Resposta: o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. O que isso quer dizer? Independente. Porque eu não sei se você sabe, essa frase independentemente não existe, né? Analise para você ver. Estude para você ver. Independentemente. A partir do momento que você pronuncia independente, encerra-se. É uma abreviatura. Não há necessidade de independentemente. Para que isso? Independentemente. Então, independente. Do estado, do corpo, independente como foi deferido aquele golpe. Porque veja bem, vamos partir para um outro lado. Existem casos que às vezes a pessoa encontra-se em coma. E aí, o espírito volta ao corpo antes da pessoa matar o corpo dela? Mas quem disse que a pessoa está de coma, o espírito da pessoa, a alma da pessoa está desligada do corpo e ausente do corpo? Sendo que tudo ali que é feito com o corpo da pessoa, o espírito, a alma, mesmo no estado de coma, a alma presencia tudo, constata tudo, porque a alma está presa ao corpo. Outro caso, a pessoa, aquela que bebe um pouquinho a mais e que entra no estado de coma pela bebida, né? Bebeu que ficou até em coma. Aí chega um e vai desferir um golpe fatal ali. Mesmo assim, independente. Mesmo assim. Desde que a alma ainda se encontra presa, ligada ao corpo físico por um processo natural e ainda não se desligou do corpo físico, antes que façam o que quiser com aquele corpo, a alma, por um processo natural, ela ali se encontra presente. Mesmo que o corpo, naquele estado de coma, as tuas funções motora, ele não consiga reagir.
Porque às vezes a pessoa pensa assim: taquei fogo naquele mendigo, taquei álcool e pus fogo, o mendigo nem viu morrer. Viu sim. Ele presenciou tudo, porque ele retornou o corpo e ali ele se encontrava no momento em que, antes até, porque isso é instintivo, antes até que a pessoa abrisse a vasilha de álcool. Só a intenção da pessoa, eu vou matar aquela pessoa que está dormindo, esse pensamento se liga àquele ser que ali se encontra, e onde quer que aquele espírito, aquela alma esteja, ela sente aquela vibração e ela retorna ao corpo físico. Está em coma por embriaguez? Sim. Não consegue recobrar consciência? Não. Por quê? Porque a embriaguez a bebida alcoólica ali, ela paralisa o indivíduo em determinadas regiões no cérebro, que o indivíduo não recobra a consciência ao ponto de coordenar as funções motoras. Mas ali a alma se encontra. Instintivamente, a alma retorna ao corpo físico. Não importa, a pessoa pode pensar o que ele quiser. Matei a pessoa e ela nem viu. Isso não existe. Não existe. Até porque isso é contrário às leis do Criador. Isso é contrário aos desígnios das leis divinas. Então, olha só para você ver. Não seria contrária à lei que rege a união da alma e do corpo, né? Assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Não. Seria contrária à lei que rege a união da alma e do corpo. Seria contrário à união que rege. Você entendeu? Seria o contrário. Kardec torna a fazer a pergunta. Mas, se o golpe for dado subitamente e de improviso, papum, né? O espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. O espírito, ele será prevenido. Esse processo, ele é instintivo, é automático, é uma atração. Então, desde que a alma ainda se encontre presa, eu uso esse termo preso para ficar mais fácil. Desde que a alma ainda se encontra ligada, presa ao corpo físico, que ainda não desencarnou, não adianta. Não adianta. Ele sabe tudo com antecedência do que das intenções daqueles ali em volta. Ah, mas parece que a pessoa morreu sem ver. Não, isso é a nossa imaginação. Agora, olha para você ver uma nota de Kardec. Pois Kardec foi interrogar um espírito, ou melhor, é lógico que eu tenho que usar o termo alma, porque aqui, por mais que Kardec use o termo espírito, eu tenho que usar o termo alma, porque ainda encontra-se presa ao corpo físico. Kardec foi interrogar a alma
de um ser que ainda encontrava-se no corpo físico e que foi evocado. Olha só. Interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo, né? Respondeu a alma de um ser que ainda encontrava-se no corpo físico. Nós temos que fazer também essa distinção. Por quê? Porque tanto a alma que encontra-se no corpo físico está vivo, quanto aquele que já desencarnou também encontra-se vivo. A única diferença é que um ainda está ligado ao corpo físico e o outro já se desligou da matéria física. Então, a única diferença aí é que a matéria, aparentemente, fisiologicamente falando, né, é que não está viva quando o espírito se desliga da matéria. Por que aparentemente? Porque nós sabemos que nem o corpo físico morre. Nada morre, gente. Nada se perde. Tudo se transforma. Tudo é reaproveitado. Se você parar para analisar, os mesmos componentes que existe no nosso corpo físico existe na natureza, existe na biodiversidade, existe nos animais, existe no reino vegetal, no reino mineral. Os mesmos componentes que existem no nosso organismo físico. O nosso corpo é constituído, o nosso corpo físico é constituído dos mesmos elementos. O nosso corpo físico é constituído dos mesmos elementos que existe no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. É só, com todo respeito, é só você estudar essas questões. Isso não é difícil, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Então nós temos que entender uma coisa. O reino mineral nunca que morre. O reino vegetal nunca que morre. Não existe morte no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal e por aí em diante. Porque existe um número inimaginável de reinos. Só que leva as pessoas a acreditar nessa biodiversidade de reinos e nesse número inimaginável é a evolução do espírito. É a evolução do espírito. Porque caso contrário, a pessoa, né, eles vão dizer assim, ó, um candidato aí ao hospital psiquiátrico aí. Olha o candidato aí. Mas eu não me importo com isso. Eu até agradeço a Deus, as pessoas falar mal de mim, sabe por quê? Porque enquanto estão falando mal de mim, estão falando de mim. E quem sabe uma hora, às vezes as pessoas, em vez de falar mal de mim, ora por mim. Porque você pode pensar o que você quiser, mas eu oro por você. Sabe o que eu faço?
eu rogo a Deus e a Jesus e a Nossa Mãe Maria Santíssima que cubra de bênçãos todos aqueles que porventura acessa os nossos vídeos. Então eu não sei o teu nome. Eu não sei onde você mora. Mas pode ter certeza de que Deus sabe. E eu, ao rogar a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, proteção divina a você e a toda a tua família, há de chegar até você. Então, nós temos que nos unir, né? Nessa comunhão, nessa junção. Então, o corpo físico aparentemente morre. Você entendeu? Aparentemente. Porque é a impressão que todos nós temos de que ali dentro do esquife, né, que é o caixão, a impressão que nós temos ali, o corpo ali rígido ali, né, naquela rigidez toda e tudo mais, a impressão que nós temos é que ali tudo está parado. Acabou a vida. Engana-se quem pensa dessa forma. Os fisiologistas, eles estudando o corpo humano, naquele momento ali, eles já fizeram testes com o microscópio e dessecado algumas áreas no corpo físico, retirado algumas partes e levado ao microscópio, eles puderam ver o organismo microscópio, os seres microscópios invisíveis aos nossos olhos, naquele momento ali, agindo no processo da desintegração. Moléculas se decompondo, né? Se dividindo, átomos e tudo mais. Então, se as pessoas tivessem essa visão, se analisasse, mas a gente sabe, né? Por isso que nós, nos vídeos anteriores, nós levamos ao conhecimento das pessoas que nós temos que nos preparar para esse momento. Porque quem se prepara não sofre. Agora, quem não se prepara, sofre, porque ele não tem compreensão, ele não tem entendimento. Sabe? Então, é um momento glorioso aquele ali, quando o ser retorna à pátria espiritual através de processos natural, né? Isso nós estamos comentando um desencarne natural, né? Ou um acidente que está relacionado à prova, à expiação do indivíduo, nada de emancipação, né? No entanto, aqui na nota, Kardec ele diz assim, ó, interrogado sobre este fato, ele interrogou um espírito. Respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Você entendeu só? Se de fato isso fosse possível, né? Esse meio seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Deu até que uma chamada assim de atenção no Hipólito de Denizard Riva, chamar no bom sentido, né? Porque Kardec, ele
ali naquela condição, ele estava ali obrigado a fazer essas perguntas todas para poder compilar essa doutrina, o Consolador prometido pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás. Então Kardec estava ali, né, com essa responsabilidade. Então você observa que é impossível, né? Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um método muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. E olha que ele ali interrogava naquele instante o espírito, né, a alma de um ser que ainda encontrava-se reencarnado, levado até ali aquela sessão onde Kardec se encontrava pelos mentores espirituais, porque quase sempre é assim. Os espíritos, eles não, nessas condições, eles, a não ser muito evoluído, mas não sendo evoluído, eles carecem do auxílio, do sustento, da proteção dos mentores espirituais. E para finalidades também nobres. Não sendo nobres, eles não atendem, não. Vamos para o próximo vídeo, mas dando sequência a esse assunto maravilhoso.